amores, tudo ótimo? Silvana Ávila aqui e chegamos agora no nosso 9º vídeo dos 11 passos para alinhar, né? Então, se você não viu, os anteriores estão aqui todos na playlist, dá uma olhada lá, que principalmente o anterior, o vídeo anterior, o 8º, que a gente falou sobre a criação, o caminho do meio, né, basicamente, que é a criação, vai te ajudar a compreender muito esse, porque o Kybalion, que é da onde veio, né, que esse conhecimento das 7 leis universais, ele é do Antigo Egito, do Velho Egito, né, da sabedoria lá dos sumos sacerdotes, hierofontes. Então vai te ajudar. Apesar do anterior eu não ter falado dos hierofontes, eu falei da criação, energia yin e yang, a parte da mentalização, a criação, que é a parte que se encaixa essas leis universais, que é o que a gente vai falar. E também, outra adendo, tem mais leis universais, não são só essas 7. Só que estas 7 vão ser as pinceladas para você, aquela coisa, né, de estar na portinha do despertar de uma forma menos complicada, de uma forma menos dolorida. Então essas vão te ajudar. E aqui eu até misturei, né, em relação a esses desenhos, porque esses desenhos a gente conhece desta forma, mas atualmente, digamos assim, com os arcturianos, com aquela geometria, com o Metatron, os cubos, as pirâmides de 6 pontas, mesmo que elas também estejam no Velho Egito, né, nas pirâmides, no desenho, e até o óleo de Horus, né, ele tem aquela proporção áurea. A proporção áurea a gente falou na aula 1 lá, daquela sequência de Fibonacci, que também é a Via Láctea, né, aquele desenho que é considerado a razão de ouro, a razão de Deus, que também tem essa parte em relação à matemática, né, que o universo ele é exato, ele tem muita física por trás, muita matemática, então não poderia ser diferente, inclusive em relação à própria geometria, os próprios desenhos que estão aqui disponibilizados. E vamos botar aqui o próximo slide. Esse conhecimento das 7 leis, né? As 7 leis ele ficou conhecido muito com o Hermes Trismegisto, que foi lá o mestre da terra da Ísis, né, do Velho Egito. E Ísis ela é considerada uma divindade e ela é considerada a mãe de todos os faraós e ela que protegia por conhecimento governava, né? Ela tinha o conhecimento do mundo natural, o conhecimento dos céus e ela protegia os reinos mãe de todos os faraós. E o Hermes Trismegisto, o nome dele ficou conhecido como pai da sabedoria, pai da ciência oculta. Hermes significa o deus da sabedoria e Trismegisto significa 3 vezes o grande entre os grandes. Então, ó o poder que tem, né, todo esse nome dele. Só que esse conhecimento do velho e antigo Egito, inclusive até no próprio livro Kybalion que eu mencionei no vídeo anterior, ele começa já falando que o mestre chega quando os discípulos estão prontos, que eles precisam ter os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Então são questões diferentes, né? É quando a sua consciência, basicamente, é quando a consciência está pronta para receber aquela informação que ela chega com conteúdo. Em resumo é isso. E as 7 leis, todo esse conhecimento, inclusive, né? Ele foi na época as pessoas que tinham conhecimento, né, do antigo ocultismo, elas foram enforcadas, né? Então esse conhecimento ele meio que se misturou com as massas ali, se dividindo em religiões, crenças, rituais, deuses, né? Ela se espalhou assim, ou seja, a filosofia foi coberta pelo manto da teologia e com isso conseguiram controlar, né, o controle, a matriz de controle, e aí uma das partes, né, dessa matriz, e aí com isso elas conseguiram justamente apagar as partes que interessavam que a gente não tivesse o conhecimento, justamente que é aquela coisa, quanto mais ignorante um ser, mais fácil de manter o controle sobre ele. Então, né, vinha nessa pegada aí também. E as 7 leis aqui, eu já vou colocar o próximo slide aqui, as 7 leis ali já estão ali bonitinhas, né, como eu falei antes. Tem mais, mas essas, desta forma assim, pincelada, vai nos caber em relação a compreender como a dinâmica toda funciona. Que é o universo é mente, a conversa com o universo é por energia, frequência e o que manda para ele as informações, além da nossa própria energética, luz, né, também pode ser falada dessa forma, são as nossas emoções, porque justamente o que está no corpo emocional, ali na parte mental superior com inferior, é que vai comandar o nível de luz que a gente vai conseguir emanar. Porque a questão da luz não é só a informação, entrar informação que vai iluminar. Não, é todo o conjunto, né? É o sistema dentro do sistema e o que a gente utiliza ele, né? É como se colocasse, ok, tem um belo programa, mas como o usuário faz uso dele? É nessa pegada também, né? Como a gente utiliza, como a gente aqui, denso, psicosfera 3D, ego, vamos lidar com estas outras questões que são mais
divinas até, vamos colocar esse termo, mesmo que seja a potência de potência divina, daí aula 1 lá, né, fractais, mesmo que seja essa potência da aula 1, não necessariamente a gente tenha a capacidade, né, porque a gente está somado à psicosfera, somado ao ego, somado ao nosso véu do esquecimento, a simplesmente fazer com que a coisa aconteça mais fácil, né? Tudo o que vai direcionar isso, tudo são as nossas crenças fortalecedoras ou limitantes, independente de quais sejam elas, vai nos direcionar para isso, para poder se comunicar com o universo de uma outra forma. Tanto é que tem um estudo no próprio livro da Matriz Divina, numa parte lá, eles falam além dos experimentos. Esse livro ele é baseado todo em experimentos e pega essa parte da criação. E tem uma parte lá que é justamente a parte de doenças em relação à cura, porque assim como tem infinitas possibilidades, quer dizer que a frequência que eu estou me conectando, física, né? Lembra ali da vaga, não tem vaga, baliza, é aquela coisa boba ali, mas é em relação à frequência que a gente está emitindo, ou, né, física, o núcleo, campo de atração, quanto mais próximo, mais afastado, é a frequência que a gente vai se conectar, então tem infinitas possibilidades, que é a nossa frequência que vai fazer essa conexão, em qual linha que você está indo, em qual conexão que você está se conectando, né, está criando. Então, como o universo é mental, ali na primeira lei já é isso, mentalismo, o universo é mental. A segunda já pega também aquela nossa aula lá da energia, frequência e vibração, para aprofundar essa parte de vibração, que nada está parado, né, ou seja, tudo é movimento. E correspondência, correlação entre os planos. E a correspondência, a correlação entre os planos é aquela parte, lembra da oração eu acho que é Pai Nosso? É Pai Nosso. Assim seja, assim como no céu, como na terra, uma parte. Tem um trecho aí que agora não vou lembrar da oração, não vou fazer ela inteira para lembrar, mas você vai lembrar que é assim na terra como no céu, é essa parte, uma correlação entre os planos. E o acaso, mesmo que a gente olhe e pense, acaso, sorte, ele não existe. Acaso é apenas uma lei que a gente não reconhece, é apenas uma lei que não tem aqui no nosso arcabouço, aqui no nosso conhecimento. Né? Então toda causa ela tem um efeito ali, não existe acaso, né? Tá tudo divinamente. Se não está planejado, ela faz uma correspondência de lei, ela faz uma correspondência porque o universo é exato. Então não tem aquela pecinha fora do tabuleiro, tá tudo no tabuleiro. Por mais que exista o livre-arbítrio, a questão não é anular o livre-arbítrio. A questão é que mesmo por trás do livre-arbítrio, da escolha que a gente faz, a gente se conecta com essas infinitas possibilidades, de acordo com a variação da escolha que a gente fez, da jornada que vai se conectar em relação a essa escolha que foi feita. Então, são questões que não anulam a nossa própria escolha de livre-arbítrio, apesar da nossa alma ter um planejamento pra gente, e vai ser, né, aquela coisa que vai espremendo, vai empurrando ali, e tem sincronias e caminhos em que a gente é muito... sabe aquela coisa de falta o universo esfregar na cara da gente ali pra mostrar qual é o caminho que ele quer que a gente faça, que é ou a nossa alma, nosso eu superior, né? Então, tem coisas que elas são muito escancaradas, e pra gente conseguir absorver os aprendizados ou observar as nuances sutis, porque a comunicação é sutil, né? Por mais que esfregue na cara, ela é sutil, essas observações, a gente tem que estar no estado de presença, né? No caminho do meio, aquela parte ali de estar presente, estar conectado consigo, estar gravando vídeo, estou gravando vídeo. Eu estou fazendo, sei lá, pintando uma parede. Estou pintando uma parede, estou ali respirando, estou sentindo o pincel, estou sentindo a movimentação, sabe? É uma presença que é aproveitar a vida que a gente está tendo aqui, experienciando essa parte física e terrena. Que, voltando ali, né, às 7 leis, tudo tem uma correlação entre os planos. Então, essa sutileza da experienciação também nos ajuda a isso, também nos ajuda a tirar aprendizados, a absorver conhecimentos assim simplificados, mas que por mais que o gatilho seja simplificado, de simplesmente estar olhando uma árvore crescer, de observar que um verde que está mais velho, ele está mais amarelado já, e o outro que está vindo, ele está um verdinho vivo, ali bem um verdinho suave. Então faz parte observar até o ciclo da natureza. A gente também consegue tirar aprendizado em relação aos nossos próprios ciclos, né? E entender que tem fases de ciclos em que a gente está um pouco mais estendido naquele ciclo, outros ciclos são mais curtinhos, né? Mas todos eles a gente consegue tirar aprendizado, a gente consegue
absorver informação dali, a gente consegue ter aprendizado, né, repetindo, né, mas enfim, é isso, a gente consegue tirar dali conhecimentos, sutilezas, informações, direcionamentos, né, porque aquela coisa que eu já repeti aqui em algum outro vídeo, que a mente grita, que é o ego gritando, a psicosfera densa, então essa parte faz parte que ela grite, que ela gera ansiedade, gera frustração, gera aquela pilha, não consegue parado, mas o coração sussurra, a nossa alma, ela é calma aqui, quando a gente está acordado aqui, ela é calma aqui, ela é sutil com a comunicação que ela faz conosco, seja na sincronicidade em relação aos números, num livro que chega, num título, num vídeo, numa palavra que a gente escuta de alguém, mesmo que seja uma pessoa aleatória, que seja alguém que não seja da sua convivência, mas é uma informação que talvez, tem aquele ditado, né, o santo de casa não faz milagre, talvez se fosse alguém próximo naquela situação, para aquela informação, talvez os seus ouvidos não dessem tanta brecha para conseguir acolher aquela informação de uma outra forma. Então o universo é sutil, mas ele é muito exato, ele é muito inteligente, ele é muito auspicioso, né? Ele consegue nos conduzir, por mais que seja respeitado a livre-arbítrio, as livres escolhas, ainda mais nessa terra escola, mas ele consegue nos mostrar, ele consegue nos direcionar ali para a gente fazer as escolhas. E a polaridade, tudo é duplo, e também ali, ó, gênero feminino e masculino, são coisas que elas são semelhantes, mas elas são diferentes. Porque o gênero feminino e masculino é realmente do polo energético, do yin e do yang. Não é necessariamente aqui a Silvana e o Silvano, sabe? Não é nessa linha. São só polos de energia, são só manifestações de energia, que são os polos de energia, tem esse gênero, o princípio feminino, o princípio masculino, que é o sagrado masculino, o sagrado feminino. Então é só uma manifestação em relação a esse gênero. E a polaridade é que tudo é duplo. O tudo é duplo, ele é assim, ó, luz e sombra é a mesma coisa, a diferença é o grau que é diferente. Amor e ódio é o mesmo princípio, o princípio é o mesmo, o grau é que muda. Calor e frio, inverno e verão, outono e primavera, é a mesma natureza com o grau diferenciado. Isso é a polaridade, que ela é dupla nesse sentido, o igual e desigual, o que muda é o grau, né? Porque é a mesma coisa. O destruir e o criar, mesma coisa, a diferença é o grau, e claro que daí na fisicalidade, na parte terrena aqui, eles vão ser manifestados de uma outra forma pra gente, porque construir um prédio, pra nós, olhando, um prédio, tudo subiu, aquilo lá, ergueu-se, é diferente dele desabar, né, ser destruído, ser demolido, mas é a mesma criação, é a mesma natureza, a fonte é a mesma, embora o grau seja diferente. E o ritmo, ciclos e fluxos, tem uma outra lei aqui que se encaixa aqui, mas seria só para explicar essa do ritmo, então não vem muito assim, digamos, ao conteúdo para colocar ali, que é a lei da neutralização, que é justamente isso, o caminho do meio. Lembra do triângulo do Nikola Tesla? O 3, o 6, que é a energia que emana, energia que cria, energia que transforma ou recria, né? É nesse mesmo aspecto, a neutralização. Ou seja, a lei da neutralização, ela vai, mas ela também se modifica para poder se neutralizar, para poder se transformar, para poder se recriar. Então a lei da neutralização é esta parte em relação a cria, destrói, mas tem esse caminho do meio que é a neutralização, que é o ritmo, né? Que é a lei do ritmo ali para oscilar, que é a compensação em relação a essas criações, justamente porque tudo é duplo, então ela vai arranjar um equilíbrio para esta criação, para essa situação, para esta manifestação aqui na Terra. E tem uma outra frase que também se encaixa muito em relação à interpretação das leis, que é muito também da interpretação de vida que a gente consegue pegar se uma pessoa tem uma mentalidade pessimista ou uma mentalidade otimista, que é para os puros, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Então é a mesma coisa em relação eu dei um exemplo ali do ipê roxo, que a gente vê aquelas árvores, as folhas caídas no chão. Para determinadas pessoas, elas vão olhar e vão pensar, que beleza, que coisa linda, olha o ciclo da natureza, a árvore em cima secou de folhas, e o chão tá roxinho, roxinho, que belezura. E tem pessoas que vão olhar, essa árvore, tá seca, e o chão sujo. Então se encaixa também nesse aspecto em relação à perspectiva de vida, de olhar essas coisas, se ela é a pessoa mais pura, assim, mais inocente, e tem uma diferença, até o Gasparetto postou outro dia, que tem as pessoas que são bondosas, assim, por dentro mesmo,
elas aprendem muitas vezes, né, se ralando em situações em que elas são prejudicadas ou elas são magoadas, assim, porque é justamente para aprender essa compensação ao equilíbrio, a vir para o meio, para não ficar nos polos, né? Que independente da perspectiva que a gente tenha, independente do que a gente pensa da vida, tem as leis que regem por trás do universo exato. A lei da neutralização vai sempre nos colocar neste caminho do meio para compensar as energias, os polos, os gêneros, as criações, porque se tudo é dual, vai chegar uma hora que realmente ela vai nos trazer para o centro, né? Que daí se encaixa também de olhar para dentro, olhar para você, cuidar de você para sua transformação, que tudo se mexe, tudo está em movimento, tudo vibra. Você já viu roda de carro, às vezes carro andando rápido, tem até aquelas calotas que são diferenciadas assim, né? Então, que tá girando tão rápido, a movimentação tá tão rápida, acelerada, que parece que tá parado. Também tem isso. E só complementando agora que eu lembrei disso assim, dos chakras que eu falei, do círculo do ventilador, ventoinha e tal, que é o halo da luz aqui que a gente fica, né, quando tá iluminado e tal. Só que ele, ao mesmo tempo que ele é círculo em relação à forma, né, que é uma forma circular, ele não é circular parado, ele é como se fosse um funil, como se fosse um cone. Então os chakras também, conforme a gente vai expandindo a nossa frequência, então começa assim pequenininho, pequenininho, e vai aumentando, 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 e é a mesma coisa os chakras, eles vão se expandindo, eles vão crescendo, porque a frequência vai se elevando, a energética é grande, aquela movimentação, o campo energético que a gente ocupa também vai ser grande dessa forma, né? Então tudo é energia, mas também se encaixa nessas 7 leis ali. Como eu falei antes, tem mais, mas essas 7 aí, desta forma resumida, que não é aprofundada em relação aos conceitos de cada um, mas só o entendimento de como se aplica, basta para você perceber justamente essa duplicidade em relação à criação, né? E outro entendimento, assim, que as coisas não são eternas. A única coisa que é eterna é o nosso espírito, a nossa vida, né? Porque aqui estamos numa fase dessa vivência, mas aqui não necessariamente seja a nossa vida. Então era isso, meus queridos, esse era o único slide de hoje, só falando sobre as 7 leis, mas desta forma, assim, pincelada, né, nada aprofundado, porque a gente não precisa dos conceitos dele para poder entender. Claro, se você é um curioso, vai atrás, Caibalion, tem bastante, tem sites, assim, você dá um Google, né, colocando sobre as 7 leis, que vai ter um site lá que tem até as 42 ali, pinceladas de uma forma mais aprofundada, resumida, mas aprofundada, e que daí você consegue complementar, caso você tenha interesse em relação a esse conteúdo. Só que essas 7 leis, essas aqui, essas basiquinhas aqui, e considerando, né, claro, a gente é eterno, tudo tá em movimento, né, não tem nada parado, e essas assim, desta mesma forma, só dessa jeitinho ali que eu coloquei no slide ali, já é o suficiente em relação à sua reforma íntima, né, porque esse é o ponto, essa é a questão. É você conseguir fazer a reforma íntima, mas lembrando que como o universo é exato e tem leis por trás, né? E por mais que seja alguma coisa que a gente considere ao acaso, não é o acaso, é só uma lei que a gente não está reconhecendo, que a gente não conseguiu colocar ali em algum conceito anterior. Mas é isso, meus amores. Espero que ajude. Beijo.